aperto de mão. Ou quem sabe eu possa apenas ouvir o clamor de um irmão. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Ele é a esperança de um novo amanhã e de um mundo melhor. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Ele é a esperança de um novo amanhã e de um mundo melhor. Vou contar para o mundo que Jesus deu sua vida e pagou grande preço por mim, pecador. Quero então proclamar a história da cruz, espalhar seu amor. É agora a hora de romper as barreiras, de cruzar as fronteiras, levando essa luz, pois a humanidade padece e carece do amor de Jesus. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Ele é a esperança de um novo amanhã e de um mundo melhor. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Ele é a esperança de um novo amanhã e de um mundo melhor. Vou falar para o mundo De Jesus espalhar seu amor. Vou levar a esperança para alguém. que precisa de luz. Vou falar para o mundo De Jesus espalhar seu amor. Vou levar a esperança que precisa de luz. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Ele é a esperança de um novo amanhã e de um mundo melhor. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho e a vida. Ele é a esperança de um novo amanhã e de um mundo melhor. Jesus Cristo é a verdade. Eu quero desejar uma boa noite a todos aqueles que são vencedores. Onde estão os vencedores aqui nesta noite? Muito bem. Nós vamos cantar agora, chegou o momento de louvarmos a Deus. E eu quero convidar você a afirmar através dessa canção que por meio de Cristo e do seu sacrifício, você é mais que vencedor. Vamos cantar a música Vitória em Cristo com toda a convicção e com todo o vigor do nosso coração. Vamos cantar. Ouvi da bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi dos seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei. Vitória nele achei. Com o coração agora. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria raiou no
mulheres começam agora. Ouvi que ele cura, sim, a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Para os homens. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a minha vitória deu. Todos juntos. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Agora os homens começam. Ouvi falar da história que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz. As mulheres. E anjos lá cantando, e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar, e então poder. Vamos ouvir somente a igreja. Vitória. Aleluia. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Vitória. Vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Amém. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. O Filho do Homem nos libertou. Hoje nós podemos ter a certeza de que em Cristo Jesus seremos libertos do poder do pecado. Por isso nós vamos cantar esta canção. O Filho do Homem. Cante com todo o seu coração. Gostaria que a igreja começasse cantando. Eu não sou digno. Mais uma vez, eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. Não sou digno do seu perdão, a dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Então cante. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levante suas mãos. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz
Agora os rapazes cantam. A dor que passou, meu rei, Senhor, Todos juntos. Bem forte agora. levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, 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 eu sou livre, sou livre. mais uma vez. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Somente a igreja. Pra te adorar. Diga mais uma vez. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém. Deus seja louvado. Não importa quão grandes sejam as dificuldades, não importa quão imensas sejam as muralhas, se você colocar todo o seu esforço na obra de Deus, e se você contar com o auxílio divino acima de tudo, você será mais que vencedor. E é sobre isso que nós vamos cantar agora, e você que acredita nisso, vai ficar em pé e louvar o nosso Deus com toda a convicção. Vamos cantar a música Mais que Vencedor. Essa é uma música nova, mas que a gente pode aprender juntos, em louvor a Deus. Vamos cantar. Mais que vencedor em todas as coisas por quem nos amou. Nunca desistir, Nunca desistir, mesmo que forças venham me impedir. as mulheres cantam. Não há Deus a me impedir, se eu tenho Cristo em mim, a esperança pra vencer. Para os rapazes, Nossa força é o Senhor, não importa onde for, venceremos pelo amor. vitória, Vitória só encontrei em Cristo Salvador. Vitória com sua força mais que vencedor. o sangue do Cordeiro, No sangue do Cordeiro, vitória do Senhor. Venceu o amor, mais que vencedor. amém. Mais que vencedor, Mais que vencedor, todas as coisas por quem nos amou. Nunca
mulheres. Não há Deus além de ti. Se eu tenho Cristo em mim, a esperança pra vencer. Rapazes, nossa força é o Senhor. Nossa força é o Senhor, não importa onde for, venceremos pelo amor. Todos juntos, vitória. Vitória, só encontrei em Cristo Salvador. Vitória, com sua força mais que vencedor. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, vitória do Senhor. Em seu amor, mais que vencedor. De lar em lar. De lar em lar, ou pode ser como for. Se acreditar, vitória vem do Senhor. Somente a igreja, vitória. Vitória, só encontrei. Vitória. Vitória, só encontrei em Cristo Salvador. Vitória, com sua força mais que vencedor. Do sangue do Cordeiro, vitória do Senhor. Em seu amor, mais que vencedor. O sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro, vitória no Senhor. Em seu amor, mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus. Nosso Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio que estamos tendo nesta noite de te adorar, reconhecendo a tua soberania, o teu amor, a tua majestade, podendo tributar, louvar, glorificar o teu nome através das músicas e também nesse momento através da exposição da tua palavra. Fales ao nosso coração, transmita-nos o recado dos céus conforme o teu querer e operes em nós a transformação segundo o teu projeto e o teu plano para com a vida de cada um aqui. Nos entregamos em tuas mãos e rogamos o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Gilmar Zan é presidente da União Noroeste Brasileira, com sede em Manaus, atendendo os estados do Amazonas, Rondônia e Roraima, e Acre também. Que Deus o abençoe em seu ministério e sobretudo, nessa hora, pastor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Ivan. Nosso boa noite. É uma alegria poder vir aqui. Fiquei muito honrado, pastor Adilson, quando o pastor Cícero comunicou que tinha um convite para eu estar aqui e participar desta programação. E eu fiquei feliz também, pastor Kleber, pelo convite poder estar aqui nesta igreja, porque afinal de contas é bom voltar ao lugar onde a gente estudou, onde a gente pôde viver parte bonita e importante do ministério e da vida da gente. Foi aqui que tudo começou. Aqui, por esse campus, eu me namorei, aqui fiquei noivo, aqui me casei. Então aconteceu muita coisa aqui. Não tinha esse templo bonito que nós temos hoje, ainda era uma capela ali ao lado, mas já existia o projeto do templo. E vocês que vieram numa geração depois, já têm o privilégio de adorar nesse templo bonito, nesse lugar maravilhoso. Aqui é realmente um lugar muito abençoado.
E eu entro, todas as vezes que entro aqui, eu entro com saudade, com alegria. Então, é um privilégio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com representantes de todas as uniões, ou pelo menos da maioria das uniões do Brasil que estão presentes aqui nesta oportunidade. É uma alegria. O pastor Ivan disse que o tempo aqui vai ser, já está cronometrado, então, né, pastor Cícero, nós vamos ao ponto. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia, então, nesta noite, para podermos conhecer o recado de Deus, em cima desse tema tão lindo, eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Deus seja louvado. Nós vamos tentar encontrar a resposta a esse tema de hoje no livro de Ageu. Tenta encontrar esse livro na sua Bíblia, porque ele é um livro bem pequenininho, né? Vamos lá tentar encontrar aí o livro de Ageu. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Ageu. Encontraram ou não? Se precisar de uma dica, fica logo atrás de Zacarias, viu? Ajudou ou não? Não? Se não, fica logo após Sofonias. Piorou, né? Mas esse é o livro de Ageu. Vamos tentar encontrá-lo aqui e procurar, então, descobrir a mensagem de Deus para nós hoje. Livro de Ageu, capítulo 1. E aqui nós temos o verso 8. É um verso bem pequeno, mas de um significado muito grande. Capítulo 1, versículo 8, diz assim: Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Queridos, apenas 3 frases importantes. Se você não guardar muita coisa da mensagem de hoje, tente guardar estas 3 frases. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E através disso, o meu nome será glorificado, diz o Senhor. Essas 3 palavras, se a gente conseguir descobrir o verdadeiro sentido destas palavras, nós vamos conseguir interpretar muito bem por que eu sou feito mais que vencedor. E como é que isto pode ser aplicado na minha vida? Porque a gente ouve aqui histórias de pessoas vencedoras, como acabamos de ouvir aqui, a história de alguém que vai comportar, tem êxito, faz um grande trabalho, se torna um vencedor, e às vezes outros saem, já não conseguem o mesmo resultado. Mas pastor, qual é o segredo? Como eu posso ser feito mais que vencedor? Então, nesta noite, nós vamos procurar responder através desse texto. Bom, o contexto desse texto, 70 anos havia se passado, desde que o cativeiro babilônico, marcado contra e então o povo judeu estava cativo na Babilônia, e foi aí que Ciro, então, tomou a Babilônia e libertou os cativos, judeus cativos ali, libertando a eles. E quando isso aconteceu, 70 anos depois que marcava o cativeiro, então estava naquele momento se cumprindo uma profecia muito importante na Bíblia. É a profecia de Isaías 44, 28. Essa profecia dizia o seguinte: o que direi de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E que direi também de Jerusalém? Será edificada. E o que direi do templo? Será fundado. Ciro, Jerusalém e o templo. 3 coisas haveriam de acontecer dentro do projeto, dentro do grande plano divino. Então, quando Ciro se levanta e ele então liberta o povo cativo na Babilônia, a profecia estava se cumprindo. E ele então liberta o povo e o povo volta para Jerusalém, libertos pelo poder de Deus. Na realidade, querido, Ciro é um tipo de Cristo aqui. Assim como Cristo libertou o povo que estava cativo do pecado, aliás, cativo, escravos na Babilônia, Cristo nos libertou do cativeiro do pecado.
Ele nos tornou livres, por sua graça, por sua misericórdia e por sua bondade. Você é livre em Jesus Cristo. Ele libertou você. Ele retirou você do cativeiro do pecado. Ele transportou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Glorificamos o nome do Senhor pela libertação. Por isso Ciro é um tipo de Cristo na palavra de Deus apresentado aqui. Agora é interessante que quando Deus libertou o povo através de Ciro, tirou o povo da Babilônia, trouxe o povo novamente para Jerusalém, Deus tinha um sonho, Deus tinha uma expectativa, Deus tinha um projeto grandioso para realizar através do seu povo, através desses que foram libertos. E eu quero dizer para você nesta noite que quando Deus também libertou você, trouxe você do pecado, trouxe você das drogas, trouxe você do mundo, trouxe você de onde você estava, Ele trouxe você para esse lugar, Ele trouxe você para Israel, que representa a grande igreja de Deus, Ele trouxe você para fazer de você um grande vencedor, mas que você pudesse se submeter a Ele, para que através de você, mediante o Espírito Santo, o sonho de Deus pudesse ser realizado, para a edificação da casa, para reedificar o templo, reedificar a cidade, para transformar vidas. Aqui ocorre sim a transformação física, o projeto de Deus para levantar o templo, recompor a cidade. Mas acima de tudo tinha um projeto para a reconstituição espiritual dentro do plano original de Deus. Então eu quero dizer para você que ao Deus te chamar, ao Deus te libertar, Ele não te chamou para a igreja, Ele não trouxe você para cá, para você ser mais um na multidão. Ele trouxe você para cá, Ele deu dons a você, Ele deu talentos a você, Ele deu condições, recursos, através dos dons que Ele concedeu a você, para que você pudesse ser um instrumento nas mãos dEle. E rendido a Ele, submetido ao Espírito Santo, à autoridade divina, Ele vai fazer de você mais que vencedor. Agora, quando o povo então chegou em Israel, a expectativa de em Jerusalém, a expectativa de Deus, era que eles logo começassem a levantar a cidade, levantar o templo de Deus ali. Mas isso não estava acontecendo, sabe por quê? Porque o povo, ao ser levado para o cativeiro, eles perderam todas as coisas, eles encontraram a cidade em ruína, eles não tinham mais as propriedades, o gado, as lavouras. Eles ao chegarem, eles passaram muito tempo focado nas coisas que eles tinham, preocupados com as coisas em edificar casas, em construir bens, preocupados em oferecer as condições, os recursos para os filhos. Muito tempo focado naquilo que lhes era conveniente, naquilo que lhes era peculiar, objetivos, interesses pessoais deles. E foi nesse contexto, num contexto assim, que então Deus levantou o profeta Ageu. Num momento de distração, onde o povo estava buscando os seus próprios interesses, Deus levantou o profeta Ageu. Por isso, no capítulo 1, versículo 13, aí então, Deus chama Ageu e dá a ele o grande ministério. 1, versículo 13, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu agora fala ao povo como profeta de Deus. O que Ageu tinha como recado para o povo? O povo que estava ali acomodado, edificando suas próprias casas, preocupados com as suas coisas, Ageu trouxe o recado de Deus. E o recado de Deus dado por Ageu, nós encontramos aqui no versículo 6 e também no versículo 9. No versículo 6 diz assim, tendes semeado muito, mas colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado.
O verso 9: esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, para edificar a sua própria casa, seu próprio negócio. Qual é o recado de Deus para nós nesse texto e nesse contexto? Queridos, o grande problema do século é que nós vivemos uma realidade em que o egoísmo e a ambição estão retardando os planos e as bênçãos de Deus. O egoísmo e a ambição retardam o plano, o projeto, e também impede que as bênçãos de Deus recaiam mais profundamente ou profusamente sobre nós. O povo em egoísmo, ambição, tentando ganhar dinheiro, fazer suas coisas. Não é esse o mal do século? Por que estavam sendo privados das bênçãos maiores? Então Ageu, como profeta de Deus, é levantado, e ele agora é a boca de Deus, ele fala ao povo. Eu gostei desse jovem que deu entrevista aqui, me pareceu alguém ousado, né? Que fala com ousadia, e você tem que ser assim mesmo, tem que chegar diante das pessoas com o recado de Deus, tem que chegar diante das pessoas com brilho nos olhos, com o recado do céu. Você foi chamado por Deus, você é a boca de Deus, você vai falar em nome do Senhor. Busque o poder do Espírito sempre que você sair para dar o recado de Deus, e cheio do Espírito Santo, você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por isso, queridos, ele fala para o povo se assusta, e o povo pergunta então a Ageu: homem de Deus, já percebemos o problema, o que é que temos que fazer então? O que poderíamos fazer? É aí que Ageu entra, Ageu 1, versículo 8. 3 frases. Qual é o conselho dele para o povo? Primeira coisa, subir. Vamos tentar lembrar aí? Primeira coisa, subir ao monte. Segunda coisa, trazer a madeira. Terceira coisa, edificai a casa. Edificai a casa. 3 coisas. Queridos, o diabo tem procurado retardar, interferir, para que nós sejamos privados das bênçãos maiores de Deus. Muitas das vezes nós estamos agarrados em interesses pessoais, o coração preso ao egoísmo, preso à vaidade, preso às coisas desse mundo, buscando nossos próprios interesses. Mas Deus não nos tirou lá das trevas do pecado e nos trouxe para cá, para vivermos buscando os prazeres e as coisas desse mundo. Deus tem um sonho muito maior para você, e o processo de libertação continua pelo sangue, pela graça, pela misericórdia de Cristo Jesus, e Ele quer que você seja um instrumento dEle, para livrar pessoas da morte, do pecado, do juízo da destruição eterna. Ele quer fazer de você mais que vencedor. Agora, o que significa essas 3 frases? Para tornar-nos mais que vencedores. Primeiro, aqui nós vemos a mensagem da cruz estampada nesse texto fantástico. Primeiro, subir ao monte. Do que você se lembra? Do que a gente se lembra? Subir ao monte nos reporta há cerca de 2000 anos atrás, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo subia a montanha. Quando aquele homem subia a montanha, aliás, não é de se estranhar ele subindo a montanha, porque nós o vemos por lá, muitas das vezes, nas páginas da Bíblia, Getsemane, Gólgota, proferindo as bem-aventuranças lá do monte, nós o vemos no monte. O estranho era vê-lo subindo o Monte Calvário, carregando uma madeira nas costas. Um santo carregando aquela madeira, inicialmente uma madeira rude, sem sentido,
causava impressão e desconfiança, mas por quê? Ninguém entendia exatamente, os próprios discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Ele carregando aquela madeira, subindo o monte. Ah, queridos, mas esse subir do monte tem um significado muito importante. Subir o monte significa trabalho. Subir o monte significa trabalho duro. Ninguém vai conseguir ser um vencedor na vida sem o trabalho. Não pensa você que você vai chegar e vai conquistar, vai ganhar bolsas de estudo, que você vai ser um vencedor se você não trabalhar. Tem que ter trabalho duro. E por isso Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho com Ele. Então, subir o monte, primeiro, significa trabalho, serviço. Eu me lembro quantas das vezes, caminhando pelas ruas de Brasília, numa meta pessoal para vender livros, perdi meus pais, vim para cá órfão, não os tinha mais, e também não tinha ninguém para pagar meus estudos. E quando eu chegava aqui, o tesoureiro já dava um sorriso para me abraçar, e eu já sabia o que ele queria, né? Lógico. Trabalho duro. Às vezes era provado nesse trabalho, porque no final do dia não batia a meta, e tinha que trabalhar à noite, e tinha que ir aos domingos, ou sábado à noite, para bater a meta. Serviço, trabalho duro. Então você vê Jesus, vê o homem subindo o monte. Subir o monte significa trabalho, serviço. Então existe um caminho que leva para cima, que é o caminho do serviço, é o caminho do trabalho. Ninguém vence na vida sem trabalho. Mas também existe um caminho que leva para baixo. Quando você está no alto da montanha, você olha e você vê um caminho que leva para baixo. Esse caminho para baixo, que leva para baixo, é o caminho do servir. Baseado em João capítulo 1, versículo 14. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que você consegue ver? Lá embaixo, você vê o homem da manjedoura, aquele que desceu, aquele que está ali apresentando a mensagem do servo sofredor, o serviço da humildade. Servos. Queridos, Deus quer fazer de nós mais que vencedores, mas o caminho da vitória passa pelo serviço e também pelo princípio de ser um servo. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura, veio para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Até tem um adágio que nós conhecemos muito: quem não vive para servir, não serve para viver, não é verdade? Servir. Subir o monte. Esta é a mensagem. Mas depois nós encontramos a segunda frase. A segunda frase é qual mesmo? Trazei o quê? Trazei a madeira. Porque nós sabemos o que aconteceu no alto do monte. Nós sabemos o que aconteceu. Trazei a madeira significa, queridos, que de lá nós trazemos a mensagem da cruz. Porque aquela madeira agora não era mais uma madeira qualquer, agora ela é madeira de lei. Ela é uma madeira manchetada com sangue, suor e lágrimas de um Salvador. Uma madeira que tinha o verniz da graça. Oh, eu amo esta muito rude cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Como eu amo esta... Vocês conhecem? Esta muito rude cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Trazei a madeira
Trazer a madeira significa que, para a minha vida, para o púlpito da igreja, para a mensagem que eu prego, tem que ser Cristo. Por isso disse Paulo, Cristo, decidi não saber nada a não ser Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Aqui do púlpito, o que nós devemos pregar? A cruz, a mensagem da cruz. Mas pastor, eu sou palestrante, eu falo sobre saúde, não importa. Na mensagem de saúde, que tem a mensagem da cruz. Nas suas palestras, nos livros que você vende, em tudo que você faz, apresente a cruz, Cristo e este crucificado. O mundo precisa disso. Trazer a madeira. Mas para trazer para o púlpito, eu preciso trazer para a minha vida. Para ser mais que vencedor, Cristo precisa ser visto em mim, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus atos, nos meus gestos, na minha maneira de ser, de conviver com as pessoas, com o cônjuge, com os filhos, no negócio, honestidade, pagando o que devo, cumprindo meu planejamento, minha palavra. Há uma expectativa divina, porque eu sou um testemunho vivo de Deus, onde quer que eu vá. Trazei a madeira, trazei a mensagem da cruz, trazei para o púlpito da igreja, para nós pastores, para líderes da igreja. Aqui tem que ser pregado Cristo e este crucificado, mas antes disso, tem que trazer para o centro da vida, para o meu coração, trazer essa mensagem, trazer para você. Eu termino com a última frase. A última frase é: edificai a casa. Edificai a casa. É lógico que esta mensagem, ela tem uma aplicação dupla, tanto para o aspecto físico da casa, do templo, dos muros que foram levantados, como também a edificação espiritual, e é a essência do projeto de Deus para a restauração de vidas, para a transformação de contextos na vida humana. Era importante transformar um contexto de ruína, uma cidade em ruína, um templo em ruína. Mas era importante transformar o contexto de vidas destruídas. Edificai o templo. O diabo é especialista em desconstruir. Ele é um matador de sonhos. Ele tenta destruir os seus sonhos. Ele tenta destruir os seus projetos. Quantos vieram para esse lugar estudar com sonhos, com projetos? Mas o diabo tem feito de tudo para destruir seus sonhos, seus projetos, seus anseios, esses lindos sonhos que você construiu, quem sabe, ao lado da família. O diabo é astuto e ele tenta desconstruir, destruir, matar os sonhos e os projetos. O sonho de Deus era erguer o templo, reedificar a cidade. E o diabo trabalhava na mente, no coração das pessoas, para que elas ficassem inativas, inertes, indiferentes, para sufocar o sonho de Deus, o plano de Deus. Deus precisou levantar um profeta, Ageu. Eu quero dizer que Deus está levantando jovens nesse tempo, para serem instrumentos de poder nas suas mãos. Deus está chamando pessoas. Quem há de ir? Quem há de aceitar o chamado de Deus, para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer de você mais que vencedor por meio dele? O diabo é especialista em desconstruir, em matar sonhos. E Jesus disse: o diabo veio para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? Então, se o inimigo veio para destruir e matar, e ele está matando, destruindo jovens, homens, mulheres, matrimônios, famílias, Deus está levantando jovens profetas como Ageu, homens e mulheres, meninos e meninas,
para ser testemunhas vivas, para promover uma reforma, tanto na vida física das pessoas, mas também na vida espiritual delas. E você é o instrumento, você é o recurso que Deus tem. Você é o instrumento de Deus para fazer isso. Ele conta com você. Ele espera que você aceite o chamado dele, o convite dele, porque só depende de você. Se você abrir seu coração, abrir sua vida, ele vai fazer de você mais que vencedor. O diabo veio para destruir e matar. E quando Jesus, isso se cumpriu na vida de Cristo. Vocês se lembram que o diabo veio e Jesus foi morto. Ele foi morto. Mas ele havia dito para os seus discípulos: destruirão o templo, mas em 3 dias eu farei o quê? Eu reedificarei. E foi verdade, queridos. Embora Jesus tenha sido morto por causa dos pecados meus e seus, mas no 3º dia ele ressuscitou. O templo foi apresentado e foi inaugurado o reino de Deus. 40 dias ele ficou, ele foi visto, ele comeu, esteve em casas, ele se apresentou, a inauguração do reino de Deus. Por isso ele saiu do túmulo mais que vencedor. Olhando para trás, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória, ó inferno, o teu aguilhão? Ele saiu vencendo e para vencer, e a vitória de Cristo é a sua vitória. A vitória de Cristo é a minha vitória, é a nossa vitória. Ele fez de nós mais que vencedores. Você acredita nisso? Sim ou não? Jesus afirmou isso para os discípulos. Ele encheu o coração deles com esta promessa. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas vocês foram chamados por mim, e eu quero fazer de você mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Só tem um segredo, irmãos. Qual é o segredo? Subir o monte, fazer o quê? Trazer a madeira, e o que mais? Edificai a casa. Ó Deus, eu quero experimentar esta graça maravilhosa, esta vitória maravilhosa. Eu tenho sonhos na vida. Eu quero que o Senhor me dê a porção do teu Espírito. Me dê a ousadia que destes a Argeu, para ele ser um instrumento nas tuas mãos e promover um espírito de reforma, de transformação para Jerusalém. Eu quero ser um instrumento teu nas tuas mãos. Muitos aqui estão construindo sonhos, têm projetos. E esses projetos eu entendo que você tem para potencializar o seu dom e esses projetos, esses sonhos, para que tudo isso sirva para libertar pessoas, para transformar vidas, para reedificar pessoas e salvar pessoas para o reino de Deus. Se este é o seu sonho, eu não tenho dúvidas que Deus vai fazer de você mais que vencedor por meio da sua graça, do seu poder. Nós vamos ouvir uma música agora que vai retratar exatamente esse tema. Eu sou mais que vencedor. E eu gostaria no final orar por você que tem um sonho, tem projetos, sonhos. Certo de que Satanás, o inimigo, ele procura desconstruir os nossos sonhos, matar os nossos sonhos e projetos. Mas eu fixo os meus olhos em Cristo, porque Ele tem o dom de construir. Enquanto o diabo está tentando desconstruir, Deus está construindo, reconstruindo.
inclusive reerguendo vidas, templos, porque você é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, aqui nesse mesmo texto, que fantástico, no capítulo 2, versículo 9, a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pode ser que você não esteja desfrutando dessa paz no seu coração, porque você vai sair para fazer o trabalho, vai comportar, você tem um desafio muito grande pela frente. Você já pensou no lugar, no campo, mas você se sente tão limitado. Talvez alguma coisa tenha desconstruído, alguma coisa vem desconstruindo seus sonhos. Eu quero dizer que Deus pode reedificar sua vida. E a glória dessa segunda casa, que é você hoje, poderá ser muito maior do que a glória da primeira. Certo? Aquela vitória que você já teve no passado, mas que por algum tempo você não tem tido. Deus pode transformar isso e te dar uma vitória muito maior agora. O segredo, abra seu coração, subir o monte, trazei a madeira, a graça, o amor, a mensagem da cruz, aceite plenamente o poder de Deus, se submeta ao sonho, o projeto de Deus, e Ele vai fazer de você mais que vencedor. Se essa música tocar seu coração, e você desejar fazer uma consagração da sua vida, para a vitória que você deseja marcar, para o enfrentamento que você vai ter, na batalha espiritual, no seu trabalho, na comportagem, no campo duro para onde você vai, quem sabe barreiras que você tem, na sua fala, na sua timidez, você se sente limitado por uma coisa, por outra, parece que isso te limita, quando eu vou dar a oferta, eu tremo, eu não consigo, a minha boca seca, eu fico com medo, ai meu Deus, eu tenho limitações, eu tenho barreiras, eu me sinto como um templo em ruínas. Deus vai reedificar isso para a honra e glória dEle, para a sua alegria. E aí a Bíblia diz que essa paz então será plena na sua vida. Quero orar com você, enquanto essa música estiver sendo cantada aqui, e se você deseja experimentar esse poder magnífico de Deus, para uma restauração plena na sua vida, quero orar com você. Você pode caminhar, pode vir aqui, nós vamos orar juntos, nós vamos pedir o poder, nós vamos pedir que a manifestação desse poder seja grandioso, e que você experimente a maior vitória da sua vida, nesta campanha de comportagem que nós vamos ter, este ano para a honra e glória do Senhor. Ouça a canção, deixe o Espírito de Deus falar com você. E se você sentir o desejo de fazer um pacto com Deus, e de trazer essa mensagem da cruz para o seu coração, para ter a paz e a vitória, então, pode vir, nós vamos orar juntos aqui. Vamos ouvir. Ouve, Senhor, preciso de Ti, sê meu auxílio e compadece-te de mim. Minha alma te suplica, preciso encontrar saída. Retira de mim angústia e a dor, renova meu ser, pois nada sou sem teu favor. Restaura minha alma, preenche todo o meu vazio com o teu poder. Se choro quando a noite
ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um Quero cantar uma nova canção. Quero expressar a minha eterna gratidão ao Deus que me restaura, que enxuga toda a minha lágrima, faz-me um novo ser. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Tu és a fonte de alegria, és fonte de poder. Tu és o meu socorro, é quem que fortalece meu viver. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Se choro quando a noite vem, me alegro ao amanhecer, jamais abalado serei, pois Deus faz de mim um vencedor. Uma nova canção, pois Deus faz de mim um vencedor. Quero expressar a minha gratidão, pois Deus faz de mim um vencedor. Pois Deus faz de mim um vencedor. Amém. O chamado de Deus é um chamado com propósito. Ele não chama por chamar, ele chama com propósito. Ele chamou Ageu porque ele tinha um trabalho, ele tinha um projeto. Deus tinha um projeto e por isso Deus o chamou. E quando Ageu se submeteu e aceitou o chamado dele, então ele foi boca de Deus, ele falou em nome do Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu imagino aquele momento glorioso, fantástico, né? Você sabe quando você está cheio do Espírito que as coisas são diferentes, não é verdade? Você sente que dos seus lábios sai poder. Você sabe quando você está cheio do Espírito, quando você fala, que convence. E tem pessoas que andam com Deus, que tem essa mensagem da cruz no coração, e que é uma bênção tão tremenda, porque quando ele fala, você sente que saiu virtudes. Quando ele olha, é um olhar de paz e comunica isso. Quando ele relaciona-se com as pessoas, isso é visto. Então nesta noite,
nós passamos a conhecer qual é o segredo para sermos feitos mais que vencedores. Não tem mágica. É render-nos a Deus, assimilarmos o projeto de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. E aí Deus faz a obra. Ele completa o incompleto. Aquilo que falta, Ele preenche. Porque Ele não fez você para ficar embaixo, mas para estar em cima. Não para ser cauda, mas para ser cabeça. Não é gostoso pensar assim? O problema nunca está com Deus, o problema às vezes está com a gente. Que a gente fica agarrado ao egoísmo. Sabe o que estava acontecendo lá em Israel, né? A obra de Deus não se completava porque o povo estava ali preocupado com o egoísmo, estava preocupado consigo, com as coisas dele. Se desprenda de si mesmo, se entregue a Deus, faça a obra, se jogue no trabalho de Deus. Subir o monte, serviço, trabalho duro, caminho que leva para cima. No alto do monte tem um caminho que leva para baixo, é o caminho da humildade. Lá você vê a manjedoura, lá você vê o berço de palha, lá você vê Jesus, que diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Que Deus use você. O pedido é: batize você com o Espírito Santo, te encha de poder. Seja um moço poderoso em Cristo, seja uma moça poderosa em Jesus. Quando você falar, coisas vão acontecer. Quando você der oferta, o coração vai se abalar. Suas visitas, seu rosto vai ser um rosto iluminado, e as pessoas vão se confundir se era um ser humano ou se era um anjo, porque os anjos estarão com vocês, eles estarão com a gente, principalmente nessa obra das publicações de comportagem. O anjo vai com a gente. Ó Deus, vamos orar. Pai querido, muito, muito obrigado por esta noite. Quando olhamos para estes jovens cheios de sonhos, ó Deus, eles vêm buscando a realização dos sonhos, que muitas das vezes são os sonhos de seus pais também, que mandaram eles para cá, que investiram neles, e eles estão aqui com tanta vontade, que eles têm saído para o teu trabalho nas férias, e em muitos momentos para buscar os recursos, mas ó Deus, não é somente esse o objetivo deles. O objetivo deles é cooperarem com o projeto macro, grandioso, o projeto divino, o projeto de restauração, de reedificação, de vidas que estão em ruínas, estão arruinadas pelo pecado, presas nos vícios, na miséria. E é para esse tempo que o Senhor está levantando uma nova geração, uma juventude, a exemplo do que aconteceu com Ageu. O Senhor o chamou, ele aceitou o chamado, ele foi em teu nome, ele foi usado por ti, e Jerusalém foi reedificada, Israel foi erguido, o templo foi erguido. Ó Deus, assim o Senhor também pode fazer na vida de cada um. E ao eles se levantarem nesta noite, e muitos ao caminharem para cá, em busca desse poder, da manifestação do teu poder, nosso rogo é: ó Deus, fazei destes jovens, moços e moças, mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós os entregamos e pedimos que o teu Espírito seja derramado sobre eles. Cubra-os com o manto da graça e da misericórdia. Abençoa-nos, abençoa-os. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode apertar a mão que está do seu lado e dizer: a graça de Cristo te acompanha, e Ele faz de você mais que vencedor. Para a tua honra e glória, amém.